Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 17 de fevereiro, segunda-feira. Deus dê a todos nós uma semana abençoada. Estamos lendo aqui 1 João 3,12. Está escrito: E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Eu estou aqui com essa passagem porque a dona Débora puxou esse assunto hoje no café da manhã, que é uma pergunta de muita gente, e a Débora também perguntou o porquê que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Aí, em rápidas palavras, um papo cabeça, matutino, oi, parecemos crentes. Enfim, em rápidas palavras, respondi à minha esposa. Eu disse: Débora, tem muita gente que quer responder essa sua pergunta para falar do tipo de oferta, mas quando faz isso, portanto, compara não, quer aquilatar a oferta a partir do tipo de oferta que foi, faz comparação com as normativas da lei de Moisés, e ela não existia. Então, não dá para dizer que um acertou porque estava combinado com as coisas da lei, ou não. Por quê? Porque a lei não existia, só veio muito depois. E aí eu falei para ela: olha, a Bíblia responde a própria Bíblia. Eu falei assim: o apóstolo disse, aí eu citei esse verso, que Caim pertencia ao maligno, né? E por esta razão é que Deus não aceitou a oferta. Então tem a ver com a pessoa do Caim, né? Osmar, você tem certeza disso? A gente não tem certeza absoluta, mas quando eu digo que eu não tenho certeza, é que pode ter outras implicações, né? Talvez até estejam na Bíblia e eu desconheça, ou propósitos que sejam os propósitos de Deus, a prerrogativa de Deus de julgar todas as coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza, que ele era do maligno, porque o apóstolo João está dizendo isso. O apóstolo João está dizendo isso, e uma das coisas que a gente aprende com a existência do Caim é que quando o apóstolo João, aqui neste contexto da sua carta, a sua primeira carta, ele está falando sobre o princípio ou a mensagem da parte de Deus desde sempre, que a gente deve amar uns aos outros. E mesmo não sendo amado, né? A gente, inclusive, o apóstolo João deixa claro que se a gente não ama, a gente permanece na morte. Aí ele diz: toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. Então, dentro desse contexto, ele cita o Caim, que o Caim matou seu irmão porque não o amava, porque era homicida. E qualquer um que não ama o irmão é homicida. E a gente, e o apóstolo João está muito alinhado com as palavras de Jesus, quando ele disse que as coisas que matam os outros, né? Desprezar o irmão, enfim, estas coisas matam. O apóstolo João está alinhado com as palavras de Jesus. E aí ele faz esse comparativo de Caim, que por odiar matou a Abel. E o verso 16 ele disse: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós. E aí vem a resposta que a gente dá à cruz do Calvário, né? E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, Caim é o ápice do ódio, mata pessoas.
assim como qualquer um que despreza, grita, xinga o irmão, tal, também é homicida, segundo Jesus. O ápice do amor é dar a vida. Então, é uma construção muito clara. Aliás, é a característica do apóstolo João, essa clareza, essa definição. Luz, trevas, eu sempre falo disso, né? Vida, morte, ele define muito bem. Então são os dois exemplos. O exemplo máximo do amor, dar a vida, a gente deve fazer isso. O exemplo máximo do ódio é tirar a vida de alguém. Mas a gente aprende um pouco mais com o Caim por causa dessa questão do culto. Aliás, no sábado conversei muito com um irmão que está aqui num dos grupos do devocional, o irmão Edilson, a respeito do culto. Ele até fez, está fazendo, né? E começou um estudo, vai dar prosseguimento a um estudo, e ele começou buscando a etimologia do culto, ou da palavra culto. E se aprende muita coisa quando se busca as essências, né? A questão etimológica. E aí a gente começa a perceber que talvez a gente esteja correndo os riscos de se afastar dos significados, né? Do verdadeiro culto a Deus, né? A partir, o afastamento se dá por não observar essa essência do culto. O culto, segundo que a Débora perguntou, comentou, o culto tem que estar ligado com o cultuante, essa palavra talvez, né? Não é uma coisa que se faz mecanicamente, da boca para fora, atitudes assim. Não, a vida tem que estar presente nesse culto. A nossa adoração é em espírito e em verdade. E o nosso culto é Cristo, né? Por quê? Porque a nossa vida é Cristo. Então, se nós não trouxermos Cristo para o culto, né? Se a gente não compreender que o que a gente faz no culto é por meio de Cristo, Cristo é o agente da criação, é o mediador de todas as coisas. Também é o agente do culto, também é o mediador do culto. Ninguém entra na presença de Deus sem Jesus. Ele é um novo e vivo caminho. O acesso é através de Jesus. A adoração se dá em Jesus, né? E fora disso, não tem culto, né? Mas isso é um assunto que o irmão Edilson vai tratando e é aos poucos, porque tem muita coisa para ser observado. Nós temos que amar, né? E o apóstolo João está dizendo que quem ama pertence a Deus, é de Deus, é nascido de Deus. Portanto, qualquer um que seja nascido de Deus é nascido por causa de Jesus, né? Foi aceito na família de Deus, é uma nova criatura, é um regenerado por causa de Jesus. Então, o culto só acontece por causa desta obra da cruz do Calvário, né? Então a gente viu duas coisas e uma terceira possibilidade para aprender com Caim. E ainda falei para Débora, falei, mas Deus não estava assim desprezando Caim de tudo, tanto é que Deus o exortou, né? Se você acompanhar a leitura lá do Gênesis capítulo 4, né? O verso 6 diz assim, na minha versão: então o Senhor abordou Caim, o Senhor foi falar com ele, né? Alguém que andava com maligno, mas Deus queria tratar ele. Ele disse: por que você está furioso, né? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita à tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. O que a gente aprende com a experiência ruim
né, do Caim, é que nós somos responsabilizados, né? Talvez seja aqui a primeira definição de pecado. O pecado existe, espreita a nossa porta, bate a nossa porta, como eu sempre falo, nos acotovela, mas cabe a nós dominá-lo, cabe a nós dizer não, cabe a nós vencê-lo. Na sequência, o Caim chama maliciosamente seu irmão para se afastar para um lugar e vai lá e o mata, né? Mas Deus chega primeiro, né? O Espírito Santo está sempre dizendo para nós: não faça, não vá, não fale. Por quê? Porque é um caminho de pecado. Cabe a nós o quê? Dominá-lo, né? Dominá-lo, como diz a Bíblia. Deus te abençoe a pensar nessas três coisas que aprendemos com Caim. Não devemos odiar como ele odiou, não devemos ser do maligno, portanto. Devemos ter a responsabilidade para dominar o pecado, né? Temos que dominar o pecado. E a gente tem essa questão do culto. O culto do Caim não foi aceito. Por quê? Porque, entenda o que eu vou dizer, entre aspas, não tinha Cristo, né? Porque é esse o entendimento que deve ficar para nós. Deus te abençoe. Deus te abençoe a vencer o pecado. Deus te abençoe a prestar cultos, a preparar o culto em casa, a ir para a igreja com um coração agradecido e forçar, ainda que o ambiente não seja da reverência, mas você seja o reverente, né? O que a gente aprende com o Caim? Que a gente não deve odiar. E o odiar para Jesus é falar mal do irmão, gritar com o irmão, desprezar o irmão. Todas essas possibilidades, num exemplo negativo, mas que para nós é relevante. Vamos orar. Pai, graças te damos, que a tua palavra está para nós, para o nosso ensino. Nos orienta, Senhor. Nos ajude a não trilhar o caminho de Caim, mas que amemos, que te prestemos culto, cheios do teu Espírito Santo, completamente mergulhado em Jesus. Que amemos ao Senhor, o culto, amemos os nossos irmãos e que sejamos somente teu, que o maligno não tenha nada em nós. É o que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.